Olá, começa agora o Agrocultura. Hoje você vai rever uma seleção de reportagens especiais exibidas no programa. Esta edição traz os seguintes destaques: cavalo crioulo, raça conhecida pela força, agilidade, resistência, pela paixão de criadores do sul do país. Um segredo guardado a 7 chaves, como diz a expressão popular, mantém a tradição secular da produção do queijo artesanal nas fazendas do interior de Minas Gerais. A atividade começa nas madrugadas frias, na voz do vaqueiro, também conhecido como peão de boiadeiro. E você vai ver também. O Paraná tem uma expectativa de colher 24 milhões e 200 mil toneladas de soja nessa safra 2020-2021. Esse cenário apresenta 2% a menos do que o estado colheu na safra passada. Ele chama atenção por ser elegante, altivo, forte e ao mesmo tempo dócil. O cavalo crioulo, raça de origem espanhola, é conhecido também pela força, agilidade, resistência e por suportar frio e calor intensos. Se adaptou bem ao sul do país e virou paixão de criadores gaúchos. Ágil, forte, inteligente, versátil e muito dócil. Este é o cavalo crioulo. O cavalo crioulo é um cavalo que a gente precisa primeiro pensar, um cavalo rústico, cavalo que se criou em cima da rusticidade. Ele é um cavalo de fácil ou muito fácil ou facílima adaptação, tá? Climática, de alimentação, então ele é um cavalo muito fácil de adaptação, então isso também está em cima, baseado na sua rusticidade. E um cavalo que encanta muito, além da sua beleza zootécnica, pelo seu temperamento. Um cavalo que tem um temperamento muito bom, por isso que cada vez mais ele cresce pelo Brasil e pelo mundo afora. Um símbolo do Rio Grande do Sul e companheiro inseparável de quem vive nos Pampas. Desde criança, a gente é acostumado a trabalhar em fazenda, trabalhar com pecuária, com gado, e o cavalo crioulo é o cavalo que a gente cria em todo o Rio Grande do Sul. Desde criança, nas férias, passávamos na fazenda, sempre ajudando no trabalho diário da fazenda e pegamos sempre o gosto pelo cavalo. Ele é um companheiro, porque imagina que o gaúcho, ou seja, aquele peão do campo lá, aquele vaqueiro, como se chama no Brasil todo, passa muitas vezes muito mais tempo do seu dia ao lado do seu cavalo do que ao lado muitas vezes da sua família. Então cria uma relação de proximidade, uma relação de afetividade muito importante entre o cavalo e o homem, né? A raça chegou por aqui após o descobrimento do Brasil e se adaptou muito bem. Essa história ela começa muitos anos atrás, né? Na chegada dos espanhóis aqui no nosso continente, né? Desbravando, trazendo animais, e esses animais acabaram se espalhando no continente, acabaram se adaptando, buscando as melhores condições, e hoje é uma raça que está baseada, ou seja, fundamentada no próprio meio. O meio selecionou os melhores, e hoje nós aproveitamos dentro da nossa seleção como raça tudo que o meio selecionou para nós ao longo de todos esses anos. Por estarmos aqui no Pampa, né? No Pampa, no sul do Rio Grande do Sul e junto aí associado à Argentina, Uruguai, Paraguai, esses países que fazem fronteira conosco, né? É um cavalo que se identificou. Na verdade, o gaúcho se identificou com o cavalo, porque era um cavalo que estava muito adaptado à nossa condição climática, e isso facilitou muito o seu uso nos serviços, né? Lá no início, nas propriedades rurais, ele se adaptou muito fácil, e como a gente falava sobre a questão de temperamento e de rusticidade, esse temperamento criou uma relação tão pessoal entre o gaúcho e o cavalo crioulo, que hoje é essa paixão que todos podem ver, né? Hoje, já são 400 mil animais espalhados pelo país, um negócio que movimenta mais de 130 milhões de reais por ano e gera muitos empregos. O cavalo crioulo hoje movimenta milhões, né? Se a gente considerar as comercializações, considerar o número de empregos gerados, hoje no Brasil o número de empregos gerados pela equinocultura no geral é muito grande. E o cavalo crioulo cada vez mais tem uma participação muito importante. E não só no Rio Grande do Sul, né? Números do registro da nossa associação nos indicam
um aumento de 20% de proprietários novos na raça fora do eixo sul do Brasil. Cada pessoa que vê esse cavalo, independente daquilo que ele estiver fazendo, se encanta por ele, né? Então, ele vem crescendo muito. Crescendo ele como animal, como raça, cresce o agronegócio como um todo. Lembrando que dentro disso vai participar a questão de alimentação, a questão de mão de obra nas mais diversas atividades. Então isso faz com que o cavalo impulsione dentro da cadeia produtiva uma série de atividades, né? E além do crescimento no Brasil, o rompimento das fronteiras aqui no sul da América, né, principalmente com o Uruguai, Argentina e Paraguai, vem numa crescente muito grande. Então nós estamos exportando muitos animais, principalmente porque esses países identificam a qualidade da raça crioula no Brasil e cada vez mais crescendo a movimentação de sêmen também para esses países latinos, assim como para o Brasil todo. O cavalo crioulo também movimenta o mercado de competições pelo país. E uma das provas mais importantes acontece bem aqui nesta arena, o Freio de Ouro. Nós estamos aqui na pista, o que a gente chama pista de Mangueira, onde acontece a prova de Mangueira. Uma das etapas mais emocionantes do Freio de Ouro, né? Dentro dessa pista acontecem duas provas, uma no Freio de Ouro na fase inicial e a primeira prova da fase final, daqueles animais que estão chegando na reta final do Freio de Ouro. A primeira apresentação deles nessa fase é aqui. E aqui é um ambiente realmente muito especial para a raça, porque movimenta muita emoção aqui nesse ambiente. Então ele é muito importante. Dentro do Freio de Ouro, que é uma prova seletiva da raça, nós consideramos hoje 3 provas seletivas, o Freio de Ouro, como uma prova que alguns dizem que é a mais seletiva, e eu não me arrisco a dizer isso, mas é a prova que mais cresce, que tem maior participação de público e uma prova que mexe muito com a emoção. Quem foi o campeão deste ano do Freio de Ouro? Aqui se consagrou em todas as provas, inclusive nessa prova da Mangueira nesse ano, na categoria dos machos, um cavalo que se chama Santa Alice Nublado II, um cavalo que teve um desempenho excepcional, bateu o recorde de pontuação na categoria dos machos, ponteou essa prova desde a etapa morfológica, que é o nosso início de avaliação, onde a gente avalia a conformação, até a nossa última prova. Ele não deslizou nunca, então ele teve realmente um desempenho muito importante. Foi ele que foi o campeão na categoria dos machos e que teve um desempenho muito acima da média. Cara, é uma emoção muito grande, é um resultado de anos de luta, de um sonho, é um sonho que a gente carrega na mão aqui de uma vida inteira. Associado ao Freio de Ouro, logicamente, nós temos a marcha de resistência, que é uma prova que só a raça crioula faz. São 750 quilômetros em 15 dias, com animais numa condição exclusivamente a campo, ou seja, sem suplementação nenhuma. Então precisa de muita rusticidade, precisa de muito temperamento, precisa de muita condição física. E associada a isso, então, ainda a nossa prova de conformação, que nós chamamos da exposição morfológica. Então esses são os 3 pilares da raça, as 3 provas que nós consideramos seletivas. O Miguel não perde uma competição. Tem até uma campeã em casa. A gente cria, eu e minha família, porque a gente gosta muito, né? Então já temos uma criação estruturada, fixada, participamos de todos os eventos da associação. O meu filho hoje está no campeonato de paleteada. Então toda a família vive o cavalo crioulo. A participação em competições é muito importante, né? Com certeza, para nós sabermos em que nível nós estamos, se os sangues que nós estamos usando, se os nossos preparos com os animais estão certos. Então, tem competição, nós estamos dentro. Conhecemos as qualidades de todas as raças equinas, né? Mas valorizamos muito a nossa raça, porque sabemos de todas as suas possibilidades de crescimento. Ela vem crescendo cada vez mais, vem desbravando o Brasil. Nós já temos equinos da raça crioula em todos os estados da federação, isso é um dado muito importante, com um crescimento muito expressivo no sudeste do país, principalmente em provas esportivas como Laço Comprido, por exemplo, Timpene, Ranchorting, e crescendo muito ali nos estados do oeste, ali para o Mato Grosso do Sul. Então, uma raça que vem crescendo muito. Além disso, crescendo muito também fora do país. A raça crioula se destacando nas rédeas cada vez mais também. Então, assim, respeitando todas, estamos crescendo muito. Você vai ver ainda nesta edição a produção do queijo artesanal nas fazendas de Araxá, em Minas Gerais. E a seguir, as notícias do campo.
No Rio Grande do Sul, as chuvas espalhadas pelo estado e de baixo volume em algumas regiões contribuíram para o desenvolvimento dos cultivos de milho, que já chegam a 92%. Nós voltamos já. E agora as notícias do campo. Em Mato Grosso do Sul, pesquisadores criaram um sistema sentinela para monitorar a chegada da ferrugem asiática nas lavouras de soja. Veja na reportagem de Rafael Ferreira. Foi aqui nos campos experimentais da Fundação Chapadão que se descobriu a ferrugem asiática no Brasil. Outra doença que pegou produtores e técnicos de surpresa e que exigiu mais uma vez a dedicação e competência e eficiência dos pesquisadores para salvar a cultura da soja. Os desafios para o controle da ferrugem asiática na soja foram enormes, até que se chegou a níveis que dão sustentabilidade à tão importante cultura. Assim como em outras pragas e doenças nas diversas culturas, também seria importante se descobrir a presença ou ameaça da ferrugem asiática, antes mesmo de atacar as plantas ou delas manifestarem a doença. Foi aí que o pesquisador da Fundação Chapadão, Dr. Lucas Henrique Fantin, instalou parcelas de soja irrigada 2 meses antes do período normal da semeadura, com um sistema inovador para detectar a presença do esporo. A rede de monitoramento, através das armadilhas coletoras de esporo, ou armadilhas caça-esporo, foram inicialmente idealizadas ou adotadas pelo IAPAR, no estado do Paraná. Hoje, no estado do Paraná, já se tem uma rede consolidada de monitoramento de esporos de ferrugem. E o nosso objetivo como Fundação Chapadão é trazer um pouco dessa experiência que os paranaenses tiveram aqui para o nosso estado do Mato Grosso do Sul. Instalamos inicialmente 3 armadilhas caça-esporos, inicialmente aqui na nossa fazenda, em Chapadão do Sul. Junto com o coletor, junto com a armadilha caça-esporo, nós também instalamos uma parcela sentinela. Do que se trata essa parcela sentinela? Trata-se de uma área com semeadura antecipada de soja, de forma irrigada, muito antes dos agricultores da região. Essa parcela apresentará condições favoráveis para a infecção do fungo. Após a identificação dos primeiros esporos da doença através dos coletores e também na parcela sentinela, nós destruiremos a parcela sentinela para evitar que o fungo seja cultivado e disseminado para outras regiões. No Rio Grande do Sul, as chuvas espalhadas pelo estado e de baixo volume em algumas regiões contribuíram para o desenvolvimento dos cultivos de milho, que já chegam a 92%. Em relação ao arroz, o tempo firme em algumas regiões gaúchas favoreceu o cultivo, que já foi semeado. As plantações de soja também avançaram, chegando a 98%. Neste ano, a expectativa é que a produção do grão no estado cresça 28%. A Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul estima uma recuperação em relação ao ciclo frustrado no ano passado, quando a estiagem causou um prejuízo de mais de 8 milhões de toneladas no campo. O Paraná tem uma expectativa de colher 24 milhões e 200 mil toneladas de soja nessa safra 2020 e 2021. Esse cenário apresenta 2% a menos do que o estado colheu na safra passada, quando atingiu números recordes. O principal motivo que explica essa diferença é justamente a falta de chuvas no início do ciclo, lá no mês de outubro, quando os produtores semearam aqui na região oeste do estado especialmente. Alguns chegaram a plantar até mesmo no mês de novembro, com bastante atraso. Tradicionalmente, o plantio da soja acontece no mês de setembro. Alguns produtores de soja na região oeste já arriscam dizer que a quebra pode ficar acima de 5%. O DERAL, Departamento de Economia Rural, órgão ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento, é mais cauteloso e afirma que a umidade do solo ainda deixa a situação imprevisível. Lembrando que as chuvas generalizadas têm sido registradas com mais frequência nos últimos dias. O ciclo atual ainda pode ser prolongado se as chuvas regulares previstas para o Paraná se concretizarem. Enquanto monitoram o clima e as plantas,
Os especialistas também estão de olho no mercado internacional da soja, já que com a seca no Mato Grosso do Sul e a valorização do dólar, os preços podem atingir patamares melhores que aqueles vistos no ano de 2020. Em São Paulo, agricultores e pecuaristas realizaram um tratoraço em protesto contra o projeto de redução dos benefícios fiscais de ICMS para vários produtos. O protesto foi mantido apesar do governo paulista ter anunciado antes a suspensão da medida. Pela internet, o governador João Dória disse que determinou à equipe econômica do estado o cancelamento de qualquer alteração de alíquota de ICMS em alimentos, medicamentos e insumos agrícolas e que, em sua gestão, nada será feito em prejuízo da população mais vulnerável. A China suspendeu as importações de carne suína de um frigorífico da Aurora, em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, por conta de casos suspeitos de Covid-19 no estabelecimento. A suspensão foi confirmada pela Associação Brasileira de Proteína Animal e está publicada no site da Administração Geral de Alfândegas da China. De acordo com o Ministério da Agricultura, o governo chinês solicitou no dia 28 de dezembro informações sobre possíveis casos de Covid-19 dentro do frigorífico e, desde então, suspendeu as importações. Em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal disse que essa situação é pontual e que todas as informações dos protocolos de saúde adotados pelo estabelecimento foram enviadas às autoridades chinesas. Já a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural reforçou a confiança na credibilidade e qualidade dos produtos catarinenses e disse que não há comprovação científica de risco de contaminação de Covid-19 por meio do consumo de alimentos. A China responde por mais de 60% das exportações catarinenses de carne suína. Somente de janeiro a novembro de 2020, foram mais de 670 milhões de dólares faturados com as exportações para o país. Elas são grandes, imponentes e tecnológicas. As máquinas agrícolas melhoram a qualidade do trabalho no campo e estão na mira dos agricultores que querem ampliar as lavouras. Um estudo da ABMAQ mostrou que em 2020, a venda dos maquinários teve crescimento de 20% em todo o Brasil. O crescimento nas vendas foi impulsionado por duas determinantes. Uma delas foi o aumento do preço das commodities, que gerou mais lucro para os agricultores investirem na propriedade. A necessidade tecnológica também foi levada em consideração. É que no Brasil, mais de 50% de todo o maquinário agrícola já tem mais de 10 anos de uso. Então, 50% desse parque hoje tem mais de 10 anos de idade e precisa ser renovado e precisa ser modernizado. O preço das commodities que se elevaram e o agricultor teve um ganho muito maior de competitividade, ele passou a investir mais. Esta empresa de Cascavel, que oferece soluções no setor de mecanização agrícola, fechou o ano com apenas 10% de todo o estoque inicial, o que significa que as vendas foram boas. Mas, por outro lado, a preocupação agora está em atender a demanda do ano seguinte. O problema de tratores e coletadeiras no Brasil, e mesmo fábricas de implemento, grande parte são montadoras, né? Eles não produzem tudo que eles colocam no produto e ficam, às vezes, dependente de outras indústrias. As indústrias menores tiveram mais dificuldade, indústrias de componente principalmente, e como nós temos esse gargalo aí, há possibilidade sim de nós termos uma falta de mercadoria nesse primeiro trimestre de 2021. Por outro lado, a projeção da ABMAQ para 2021 é de mais crescimento, cerca de 10%. Nós entendemos que o cenário continua promissor, que os preços continuam bons, o dólar está num bom patamar, o clima que nós estamos vivendo, o La Niña aí, estamos vivendo o La Niña, começou a chover, começou a normalizar, então nós entendemos que deveremos ter um ano excelente com referência ao clima. Crédito nós entendemos que não deverá faltar, com as suplementações que estão acontecendo dos bancos particulares, do próprio BNDES. Então tudo isso aí são fatores que se conjugam para poder dar esse entendimento. E veja a seguir a produção de queijo artesanal no interior de Minas Gerais. Nós voltamos já.
O queijo artesanal de Minas Gerais, patrimônio imaterial do Brasil, é reconhecido pela qualidade e sabor. Em Araxá, cidade do interior do estado, o segredo da receita dá identidade única ao produto. E um pingo é o detalhe que faz toda a diferença e dá o toque final na produção. 4h30 da madrugada. O dia nem clareou. Nessa pequena propriedade de 25 hectares na zona rural de Araxá, o vaqueiro César já está de pé. Está na hora de buscar as vacas no pasto e levá-las para a ordenha. E ele chama todas pelo nome. Vai, Kelly! Ô, Kelly! Vai, Catrina! Amor! Amor! Bota, Michele! A raça é o Girolando, conhecida pela boa produção de leite. Graças à mecanização do processo, a ordenha das 100 vacas termina ainda de manhãzinha. Aí nós vamos trazer nela, chega aqui, faz o teste da caneca, aí o leite já vai lá, sai canalizado aqui, já cai lá dentro da ordenha, dentro da queijeira. São retirados em média 1.800 litros de leite por dia, a base para a produção do queijo. O leite é canalizado até a queijaria. A ordenha é mecânica, como você acabou de ver aí. Mas a produção do queijo, ela é toda artesanal, o que faz com que muitos queijos produzidos aqui em Minas, como os da região de Araxá, sejam diferentes, graças ao domínio de uma técnica singular, que é passada de geração para geração. Aqui trabalham 5 queijeiras. Nesse processo todo manual, que pode durar um dia inteiro, uma das primeiras etapas é separar o soro da massa, que vai dar origem à iguaria. Aos poucos, a massa vai sendo apurada. A conta é simples. São necessários 10 litros de leite para 1 quilo de queijo. Haja braço pra fazer, viu? Mas é bom. Fazer queijo é muito bom. No final do dia, está muito cansado? O braço está inchado? Não, o braço até que não incha, não, mas é gratificante fazer uns queijos. Agora o momento mais importante para garantir o sabor especial, a extração do pingo. O pingo, na realidade, é a concentração de bactérias lácticas boas que vão dar sabor característico ao queijo. Que cada propriedade dá um pouquinho de diferença no sabor justamente pelo pingo. Então o pingo é aquele finzinho da dessoragem do queijo. A hora que você vira o queijo à tarde, que você muda o sal de lado, você coloca uma vasilhinha para parar, que seria a isca para o próximo queijo do outro dia. Que no outro dia você vai adicionar o pingo ao leite e as bactérias vão começar a desenvolver, dando a qualidade que no final vai dar o sabor diferenciado, que a gente fala que é o terroir de cada propriedade, de cada região. Os quase 4.000 quilos de queijo feitos na fazenda do Alexandre têm tempos de maturação diferentes. Podem variar de 2 semanas até mais de 60 dias. A combinação de tantos elementos compõe o terroir, premiado em um concurso mundial na França, a terra do queijo. É o queijo Minas artesanal, que começa com o processo que vocês viram, queijo fresquinho, que vai para o queijo branco, que é um queijo com 14, 15 dias de maturação, e ele vai maturando. O que ganhou na França é o que eu passo a resina azul, que é o mesmo queijo. A hora que ele está com 30 dias de maturação, a gente passa a resina. A resina é feita de caseína, própria para o consumo, tem todas as liberações, pode ser usada, né? E ele muda um pouquinho as características da maturação, porque o queijo vai secando com o tempo. Então ele passa a secar mais lento e vai agregando sabor, mais qualidade ao sabor dele. E foram os ensinamentos do avô que inspiraram o Alexandre a transformar o sonho em negócio. E ele decidiu empreender. Basta ter boa vontade para começar a produzir queijo. Aquela historinha do pequeno produtor ter que ficar lá clandestino, escondido, porque não consegue. Basta ter boa vontade que ele, fazendo 3 queijos por dia, ele começa a produzir e já consegue pagar o financiamento e ter sua vida própria na produção de queijo. A embalagem a vácuo garante a conservação dos queijos, que saem de Araxá e são distribuídos para lojas, mercados e empórios de todo o país. Vai para o aeroporto de Manaus, vai para Petrolina, vai para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, Rio. Pequenos volumes, mas já está andando no Brasil todo, mostrando a qualidade do produto. Mas antes de terminar a nossa saborosa matéria, o Alexandre também ensina como partir para aproveitar todas as nuances
do queijo de Araxá. O ideal do queijo é as fatias, quanto mais fina, melhor. Parece que o sabor fica mais intensificado, você consegue apreciar melhor, ver a diferença de cada propriedade, da qualidade do queijo de cada produtor. O certo é você cortar um queijo, você começar aqui e ir levando. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.